Neemias capítulo 1. A vida de Neemias, ela é inspiradora. Eu vejo às vezes muitos jovens olhando e vendo as suas inspirações. Eu me lembro quando aquele jogador, o Ronaldo, que o nome era o Fenômeno, né? Ele fez um corte de cabelo. Quem lembra daquele corte de cabelo que ele deixou só aqui no topo da cabeça? Muitos jovens, e não jovens, uns marmanjos também, começaram a aparecer com aquele troço só no topo da cabeça. Não é assim, Linhares, né? Sopro. Ele botou um implante na frente. Mas é interessante que a inspiração que às vezes o mundo tem é baseada em cima de alguns personagens que na sua íntegra não têm um bom testemunho, que não são de fato fonte de inspiração. E eu fico pensando, né? Nós temos uma Bíblia recheada de homens e mulheres que são exemplos para aqueles que obviamente querem aprender mais de Deus. Então eu gosto de olhar para pessoas bíblicas que viveram, porque não são apenas histórias, são fatos que aconteceram, de pessoas que tiveram um relacionamento com Deus, que passaram por desafios e venceram. E Neemias é um homem assim. E eu coloquei na chamada das mídias de copeiro a governador. Agora, a história desse homem, ela é inspiradora, porque ela me mostra as áreas das quais ele lutou na sua vida, para que ele chegasse até onde ele chegou. E muitos dizem assim: ah, mas eu não tenho a bênção de Deus, eu não sou qualificado para isso. Alguns dizem: ah, eu não nasci para isso. Será? Ou será que tem algumas coisas em nós que a gente não mexeu, que deveria ter mexido, e talvez áreas que não tomamos decisões que deveríamos ter tomado? Então eu comecei a olhar a vida de Neemias e percebi que ele estava em um momento, a Bíblia vai narrar isso, que ele se encontra numa situação adversa da sua vida que talvez ninguém de nós gostaria, porque ele não estava na sua terra natal, ele não estava junto com a sua família, ele havia sido levado preso para uma outra nação, e lá naquela nação forçado a servir. E eu fico pensando, se na liberdade nós temos de servir, como é o nosso serviço? Deveria de ser muito maior do que aqueles que são obrigados. Porque na liberdade você tem que expressar aquilo que realmente você tem dentro do teu coração. E é interessante que Deus vai nos moldando em coisas, queridos, e quando nós passamos por vales adversos, vai derramar de dentro de nós o que o nosso cálice tem. Posso ouvir um amém? Então o texto aqui começa no capítulo 1, verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que estavam ou escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Ele fez uma pergunta para um dos seus irmãos que veio até ele. No verso 3 vai dizer assim: responderam-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande o quê? Miséria e
desprezo. São duas coisas: miséria e desprezo. Ei, nós estamos falando aqui do povo de Deus. Nós estamos falando aqui de pessoas cujo o Senhor havia chamado como menina dos seus olhos. Estamos falando aqui de pessoas que frequentavam a igreja, pessoas que levantavam um altar a Deus de adoração. Não estamos falando de ímpios. E algo tinha acontecido. Algo havia ocorrido naquela ocasião. E eles agora estavam diante de uma situação de calamidade. Agora, isso prova que nós vivemos num mundo de variações. E Eclesiastes diz que tudo sucede a todos. Não há privilégio de um para o outro. Sabe? Agora, a grande questão é quando as coisas acontecem, como é que eu remanejo isso para sair dessa situação? Exemplo, quando casamos e botamos uma aliança na mão, eu e a Bia, há 32 anos atrás, nós não botamos aliança pensando nos problemas. Nós botamos aliança pensando na alegria, no dispor de um casamento, na felicidade de estarmos juntos e de conquistarmos juntos. Mas nesse período, muitas coisas aconteceram. E graças a Deus que tínhamos a graça dele, o poder dele e a inspiração dele para reagirmos diante de cada obstáculo. E é exatamente isso que Deus quer nos ensinar nessa noite, amém? Quem quer ouvir em nome de Jesus? E a primeira coisa que eu identifiquei aqui é: você não resolve nada na tua vida que esteja quebrado se você não identificar que está quebrado. Não há condição de restauração se você pensar que tudo vai bem. O primeiro passo é reconhecimento. Amém? Identifique aquela área cujo você sabe que está com problema para trabalhar nela. Note que ele faz uma pergunta aqui: e o restante dos que ficaram, como é que estão? Porque ele estava preso num palácio. Ele era copeiro do rei. Mas o que fazia um copeiro na época? Ah, pastor, é simples. Manda outra. Lavava copos. Não era desses copeiros na época. A função dele era uma função perigosa. Ele era o provador da comida e da bebida do rei. Porque muitos, de diversas formas, tentavam eliminar os reis envenenando sua comida ou sua bebida. Então o copeiro tinha a missão de provar o alimento antes do rei se alimentar. O copeiro tinha o dever de experimentar a bebida antes do rei. Então, se tivesse algo mortífero, quem pagava o preço? O copeiro. E essa era a função de Neemias. Então não era uma função confortável. Penso eu que ele não tinha lá uma inspiração para aquilo que ele estava fazendo. Mas mesmo assim, ele não deixou de fazer bem. Às vezes nós vamos fazer coisas que nós não gostaríamos de estar fazendo. Mas uma coisa é você não gostar e fazer bem. Outra coisa é você não gostar e fazer
mal. Quem está entendendo? A inspiração de Neemias me leva a entender que, embora ele estivesse num lugar desconfortável que não era o dele, fazendo algo que ele talvez não nasceu sonhando em fazer, em desejar fazer, mesmo assim, ele foi um exemplo. E no versículo 13 ele faz uma pergunta: o que tinha acontecido? Ele precisava identificar. Afinal, tinha uns judeus em Jerusalém, tinha outros judeus cativos onde ele estava, e ele precisava saber o que aconteceu. Identifique o problema. A semana passada eu falei, no domingo, sobre amizade com Deus. Essa mensagem deve ir ao ar agora nos próximos dias. Ouça ela. E eu falei quando Abraão precisou mandar Ló embora. Ele não vai orar a Deus. Ele vai ao problema e manda o problema embora. Por que ele não foi orar a Deus? Porque ele identificou aonde estava o problema. E ele percebeu que o culpado não era Deus. Então, identificando, ele só tinha uma coisa a fazer: para que eu ir a Deus se eu sei aonde está a fonte do problema? Eu preciso ir ao problema e resolvê-lo. Então a primeira coisa, identifique aquela área cujo você sabe que está debilitada, que precisa ser restaurada, pois só assim você vai começar a ter ajuda de Deus para te restaurar. Posso ouvir um amém? Segundo ponto, você vai encontrar, na medida que ele ouve que havia miséria, desprezo, que os muros estavam derrubados, as portas queimadas. Olha o que diz no versículo 4: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante quem? Perante quem? Mas por que alguns, quando passam por alguns momentos, entram nas mídias sociais para dizer assim, se sentindo pensativo, se sentindo cansado, se sentindo chateado, sarcástico, sem sono? Aonde está a noite que não consigo dormir? Você está entendendo em nome de Jesus? Segundo conselho que esta palavra vai nos dar significa: compartilhe, não com o Facebook, não com o Instagram, não com o WhatsApp, compartilhe com Deus. Ah, pastor, mas Deus não sabe. Sabe, mas a Bíblia diz em Romanos que se com tua boca confessares e com o teu coração creres, isso vai fazer a diferença na tua vida. Então hoje nós precisamos menos de redes sociais para desabafar os nossos sentimentos, e mais Deus para compartilhar nossos sentimentos. Eu aprendo que Neemias, quando ele para e ele olha aquela situação, ele vai compartilhar com Deus. Ele vai fazer agora o seu coração se humilhar diante de Deus. O texto diz aqui: estive jejuando e orando perante o meu Deus, no verso 5, e disse: ah, Senhor dos céus e da terra, grande e temível, que guarda aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele vai trazer à memória de Deus o que Deus mesmo havia falado. É uma oração inteligente, é uma conversa com Deus.
ele não só desabafa o que estava dentro dele, a sua dor pelos seus irmãos, o seu problema de estar quebrado a sua casa, de estar destroçada a sua família, mas ele começa a lembrar das promessas que Deus tem, e ele começa a trazer isso à memória agora. E é no compartilhamento com Deus que nós vamos tendo isso avivado dentro de nós. Não é o Facebook que te faz lembrar, é Deus. Não é o Instagram que te faz lembrar, é Deus. Posso ouvir um amém? Ele vai compartilhar tudo com Deus. E do verso 4 ao verso 11, então, ele vai dizer isso. No verso 6, estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus filhos, e faço confissão. Note uma coisa, toda oração precisa ter frutos de confissão. Provérbios diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você está entendendo? Então vamos lá, a primeira coisa, ele identificou que tinha algo que estava errado. Ele identificou que precisava de uma restauração, ok? Aí ele vai compartilhar isso com Deus. Ele vai trazer isso à memória. Ele vai agora movimentar o coração dele em Deus, contando aquilo que ele estava sentindo, mas também lembrando das promessas, ricas promessas, abençoadas promessas que Deus já tinha feito. Tiago diz: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós outros. Há uma ação que produz uma reação. Quando Neemias vai compartilhar com Deus, ele atrai a presença de Deus na sua oração, porque ele estava fazendo algo com fé, e a Bíblia diz que fé move a mão de Deus. Coisa gloriosa. Eu estava meditando nisso. Ele vai e começa a compartilhar, começa a dizer: Deus, ó, verso número 7, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os teus juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Ele começa a refletir dentro dele, dizendo: nós só estamos assim porque nós mesmos provocamos isso em nós. Então eu estou vindo a ti, Senhor, agora clamando pela tua misericórdia e pelo teu perdão, como que alguém está dizendo: eu quero recomeçar novamente. E você não sabe o quanto Deus almeja encontrar corações que queiram recomeçar. Para Deus não há impossível, para Deus não há muro ou escombro que não possa ser levantado novamente. Não há casamento, não há empresa, não há falência, não há nada que possa resistir um coração de Deus para reconstruir. Mas isso só ocorre mediante a declaração e a confissão. E Neemias então faz isso. Ele diz: temos procedido. De que forma? Corruptamente. Ele vai falar do que Jeremias já tinha falado, que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, Jeremias falou. Quem o conhecerá? E aí Deus diz: eu, o Senhor, conheço. Eu, Senhor, sei o que eu posso fazer por vocês. Então você percebe que a oração dele é trazendo isso.
Verso 8: lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei. Ele traz a memória. O que ele percebe? Que nada do que estava acontecendo ou tinha acontecido era por acaso. Havia uma razão para aquilo. Diga comigo: nada do que tem acontecido na minha vida é por acaso. Em tudo existe uma razão. Ele entendeu isso. Então ele vai a Deus, dizendo: Senhor, eu sei que tem alguém que pode consertar isso tudo. É o Senhor. Mas esse consertar isso tudo não é ficar de braços cruzados. Não é se trancar e dizer: agora Deus vai resolver minha vida. Pastor Maurício me disse que agora, show de bola, Deus vai resolver minha vida. Não. Não é assim. Deus nos muniu de inteligência, de conhecimento, de sabedoria. Deus nos deu um coração capaz de reagir, de curar e de ser curado. Depende de nós. Depende de como nós nos colocamos. Então, esta fé que Neemias teve começa a ser agora agido. Ele começa a entender que a vida dele precisava ser reconstruída, e ele vai agora ter atitudes. Ele vai começar a dar passos, e esses passos que ele está dando agora vai fortalecendo a vida dele. Olha em seguida aqui, verso de número 9: mas se vos converteres a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que vos rejeitados sejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos. O que ele está dizendo? Mesmo que nós estamos nessa roubada, mesmo que nós estamos vivendo esse momento, nós ainda somos teu povo. Não nos esquecemos que nos batizamos, não nos esquecemos que servimos o teu nome. Então agora, Deus, olha para nós. Olha o que ele diz aqui: com o teu poder e com as tuas mãos poderosas. Verso 11: ah, Senhor, esteja pois atento os teus ouvidos e a oração do teu servo e de todos os teus servos que se guardam de temer o teu nome. Concede que sejam o quê? Bem sucedidos hoje o teu servo, e ouve o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era o quê? Copeiro do rei. Nesse tempo eu sabia por que eu estava fazendo aquilo. Nesse tempo eu entendi os riscos que eu estava correndo. Por que aquilo aconteceu? Então ele vai compartilhar a Deus, ele vai confidenciar a Deus, ele vai entregar para Deus. E quando ele entrega para Deus, ele começa a perceber que dentro dele havia uma parcela de culpa no que tinha acontecido. Esses anos todos atendendo pessoas em diferentes áreas das suas vidas, eu acho interessante que sempre a gente tenta colocar o nosso lado, como que sendo sempre o outro lado, o lado culpado. É assim ou não é assim? Mas não te preocupe, que Adão também e Eva foram assim. Quando Deus chamou e disse: Adão, o que tu fizestes? Comestes do fruto que eu disse para não comer? E ele respondeu: a mulher que tu me destes, foi ela. E Deus recorreu a Eva e disse: Eva? E ela disse: não, Senhor, não fui eu não, foi a serpente. Você percebe que dentro de nós há um instinto pecaminoso de sempre empurrar as culpas para o outro.
Neemias disse: eu quero reconstruir a minha vida. Sabedoria de Deus veio ao coração dele, ele percebeu: eu preciso ter novas atitudes dentro de mim. Eu não reconstruo nada com pensamento vão, com pensamento negativo, com pensamento derrotado. Eu não construo nada dentro de mim se eu ficar me lamentando e só me lamentando. Existe um tempo para chorar, existe um tempo para prantear, existe um tempo para ficar de luto, mas existe o tempo de se levantar e começar a agir. Não há restauração se você permanecer no teu luto. Se você continuar achando que você é a vítima. Quem está entendendo em nome de Jesus, diga amém. Neemias saiu do seu luto e entendeu: não, peraí, Deus é rico em misericórdia, Deus pode fazer tudo diferente, eu vou me levantar. E quando ele se levanta, o favor de Deus começa a agir. Coisa incrível, ele assume a sua culpa, e agora ele começa a perceber. No verso de número, capítulo 2, verso 1 diz: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe ao rei, e dei. Ora, eu nunca antes estivera triste. Eu fiquei essa semana olhando para esse texto e eu disse: Senhor, o homem está vivendo prisioneiro, ele está ali correndo risco de vida, mas ele nunca esteve triste. Você consegue entender a dimensão disso? Não diz aqui, alguns dias Neemias estava assim ou assado, diz: nunca estive triste. Ou seja, o que eu estava fazendo, ainda embora não fosse o que eu planejei, sonhei, almejei, eu jamais deixei de fazer aquilo de forma triste. Quantas vezes nós, sem razão, levantamos tristes? Tristes. E ele diz: nunca eu estive triste na presença do rei. Aquilo que fazia, fazia com alegria. Mas aquele dia veio tristeza sobre ele. E olha o que o texto vai dizer: o rei me disse: por que estás triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza no coração. Então eu temi sobremaneira. Ele olha para o rei e diz: agora o rei vai olhar para mim, mas vê que eu estou triste. Ei, triste não me serve. Você percebe isso? Ele teme. Verso 3: e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão o quê? O sepulcro dos meus pais. Ó, ele não diz assim: a cidade dos palácios do meu pai. Ele diz: a cidade do sepulcro dos meus pais. Pastor, mas isso é insignificante? Não, isso é extremamente importante. Porque ele está reconstruindo, e ninguém começa a reconstruir pensando por cima. Ele se coloca no seu lugar de servo e diz para aquele homem: o sepulcro dos meus pais. Ele dá a entender no coração daquele homem que, de uma forma humilde, ele precisava de ajuda. Você consegue entender isso? Olha o que diz aqui:
Onde estão os sepulcros dos meus pais? Está assolada e tem as portas consumidas por fogo. Então agora se percebe que vai se abrir uma oportunidade de restaurar. Olha que glória. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então, o que ele fez? Mais uma vez, ele vai compartilhar com Deus. Ele não vai compartilhar com as redes sociais. Então, orei. Significa, eu fui conversar com Deus. Senhor, abriu-me uma porta, dá-me sabedoria de como conduzir isso agora. Isso é uma instrução para nós nos dias de hoje, amém, igreja? Não é uma coisa que apenas eu desejei, fechei os meus olhos e tudo aconteceu. Não. A reconstrução passa por dentro do nosso ser, pelas nossas mãos. O que podemos produzir? Ele conversa com o rei e ele diz: a cidade do sepulcro dos meus pais. O rei disse: pede-me. Então orei ao Deus dos céus. Então eu orei, falei com Deus. O que nós temos orado hoje para Deus? O que nós temos falado com Deus? O que nos importa hoje? O que é mais importante para nós? Pastor, para mim mais importante é eu ficar rico. Para mim mais importante, pastor, seria comprar uma casa agora na serra, na praia. Mais importante, sábio, é nós reconstruirmos dentro de nós a nossa comunhão com Deus. Junto a isso, ele reconstruiu a comunhão com Deus. Agora ele vai trabalhar pela reconstrução daquilo que ele sabia que era sagrado, da cidade, das portas da cidade. Verso 5: e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê à tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Ele agora em humildade diz para aquele homem a qual ele estava servindo, nunca estava triste, sabe? Que ele precisava da ajuda daquele homem. Queridos, isso aqui é uma coisa importante. Você entender que Deus é soberano sobre tudo, mas às vezes Deus vai usar até mesmo quem não está na igreja para te abençoar. Entenda isso. A soberania de Deus é tão grande, tão majestosa, que Deus vai usar quem Ele quer. Então você vai ver os passos, e aqui ele pede misericórdia para Deus, e ele diz para o rei: olha, peço que o Senhor me envie à cidade, o Senhor permita. Verso 6: então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto tempo durará a tua ausência? Afinal você ocupa uma função dentro do palácio, eu quero saber quanto tempo. Ele poderia simplesmente sair e nunca mais voltar. Mas tem uma coisa que todo filho de Deus tem que desenvolver dentro de si: o senso de responsabilidade com as coisas. E naquilo que Deus permitiu você chegar, não é você que tem que sair, é Deus que tem que te tirar. E ele pede humildemente, e acontece então o favor do rei. O que acontece? O rei dá permissão.
Aprouve-me ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Ele está negociando agora algumas coisas que vão contribuir, que vão ajudar a vida dele e tudo o que ele precisava pela frente. Nós acordamos todo dia pela manhã, é um novo dia, temos oportunidades de fazer as coisas, mas muitas vezes nós negligenciamos grandes portas que Deus está nos colocando à nossa frente. Quem está entendendo em nome de Jesus? Quando Neemias assume a sua culpa, ele não desiste, mesmo diante agora de oposição. Você vai ver que começa a acontecer agora algumas coisas, quando Neemias toma a frente de começar a restaurar. Verso de número 10. Disto ficaram sabendo Sambalate, Horonita e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou. Se sabe que quando você te empenha para começar a restaurar algo na tua vida, você sempre vai despertar, preste atenção, a inveja dos inimigos, que não querem te ver bem, que não querem te ver restaurar as coisas. E eu notei que a fé de Neemias levou ele a estar numa posição firme, e ele então fica firme diante de oposições que agora estavam se levantando para não vê-lo triunfar. Quer dizer uma coisa para você: quando nós nos posicionamos em Deus, nós enfurecemos o inferno. Mas aí é motivo para nós desanimarmos? Não. Se Deus nos deu o seu favor, nós temos que ir em frente. Você vai acompanhar aqui. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel, os filhos de Deus. O mundo, as trevas, o inimigo não querem o bem dos filhos de Deus. Mas tem um Deus que quer o nosso bem. E Ele vai trabalhar junto a esse bem, e vai acontecer. Verso 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive por 3 dias. E então à noite me levantei, uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Preste atenção aqui. Tem coisas que você não pode confidenciar, contar, sem antes acontecer aquilo. Não saia contando as coisas que Deus colocou no teu coração agora, que precisam ser feitas. Porque assim como vão ter alguém que vai dizer glória a Deus, tem alguém que vai cruzar os dedos e vai dizer tomara que não dê certo. Posso ouvir um amém? Ele disse: eu tinha um projeto, estava no meu coração, mas eu não externei isso. Isso é conselho de Deus, sabedoria do alto, até aquilo se formar. Isso é que nem uma gestação. Estava em formação algo. A ninguém que meu Deus me pusera no coração para que eu fazer em Jerusalém. Preste atenção, não era um sonho pessoal, não era uma motivação carnal, era um sonho e um pensamento de Deus dentro dele. Deus nessa noite vai estar colocando coisas no teu coração para serem realizadas no ano de 2021. Deus está plantando no teu coração coisas para serem realizadas neste ano. Mas note uma coisa: você vai guardar isso no teu coração, você vai pedir ajuda de Deus, o fortalecimento de Deus, o Espírito Santo de Deus, e quando muitos abrirem os olhos, estará acontecendo. Porque foi exatamente assim com Neemias. Deus plantou algo. Nós não temos que ser motivadores de sonhos nossos pessoais, nós temos que ser geradores
de projetos e sonhos divinos. Porque aquilo que Deus colocar em nós não vai ser algo apenas para satisfazer a nossa vontade. O que vem de Deus será algo tão maravilhoso, que não só nos abençoará, como abençoará muitos. Deus não reserva as bênçãos para meia dúzia. Deus é um Deus compartilhador. Ele não precisa o Facebook para compartilhar. Ele tem o seu Espírito. É o Espírito Santo que compartilha. Diga para o teu irmão: não desista quando os opositores se levantarem. Ah, queridos, e é interessante, no versículo 19 e 20 do capítulo 2: porém Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, o que eles fizeram? Zombaram. Zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que quereis fazer? Quereis rebelar-se contra o rei? Aí olha o que ele vai dizer no verso 20: então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará o quê? O que ele está dizendo? Nós temos um aliado. O nosso aliado é Deus. Ele vai dizer com alto e bom som: vocês podem zombar, mas vocês não imaginam quem é que está nos ajudando a construir. É Deus. E quando Deus está no negócio, meu irmão, quer dizer uma coisa para você: saia da frente os opositores, porque se não sair, Deus vai patrolar. Deus vai passar por cima. E ele disse: nós temos Deus. Então significa: conte sempre com Deus. Confidencie os teus segredos a Deus. Conte para Ele as tuas fraquezas. Declare as tuas limitações diante de Deus. Mas lembre que Deus não é limitado. Lembre que Deus não é fraco. Lembre que Deus domina tudo e todos. Então Neemias traz a presença de Deus e tem Deus como seu aliado. Então note uma coisa: esse ano de 2021 Deus me disse: eu serei aliados daqueles que estão me buscando. Você entende isso? Quem é que está te ajudando? Deus. Não preciso de mais ninguém. É o Senhor comigo. Aleluias. E a Bíblia vai dizer então que esta fé de Neemias leva ele a reconstruir. Capítulo 6, versículo de número 15, diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e caíram muitos no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. O inimigo tem que reconhecer quando Deus está fazendo algo dentro de nós, e isso torna-se visível. E eu quero dizer uma coisa para você: nessa noite você não está aqui por acaso, você não está aqui por coincidência, você está aqui porque o Espírito de Deus te atraiu para dizer para você: é tempo de reforma, é tempo de construção,
é tempo de edificar as coisas de Deus na tua vida. E a Bíblia então vai dizer que ele completa, e eles percebem o que tinha acontecido. Verso 17: também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas, que iam para Tobias, cartas de Tobias que vinham para eles, pois muitos de Judá lhes eram ajuramentados, porque eram genros de Secanias, filho de Ará. Verso 19: também das suas boas ações falavam na minha presença, e a minha palavra lhes levaram a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. O inimigo sempre vai querer falar coisas para nos intimidar, para mim, para você desistir. Mas quando nós temos o aliado certo, a pessoa certa, a quem nós confidenciamos, a quem nós abrimos o nosso coração, a quem nós contamos, e essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Ele que nos ajuda, Ele que nos fortalece. E a Bíblia diz que esse homem foi sendo trabalhado. As coisas começaram a mudar na vida dele. A Bíblia vai mostrar que ele foi um homem muito usado por Deus, porque ele deixou-se ser usado por Deus. Uma coisa é você querer ser usado por Deus, outra coisa é você deixar-se ser usado por Deus. Eu vou repetir de novo. Muitos querem ser usados por Deus, mas poucos se deixam ser usados por Deus. Há uma grande diferença. Quando você se deixa, é o que Paulo disse: de boa vontade me gastarei. Então, de boa vontade, você escolhe o que você quer fazer. Você escolhe o culto que você quer vir, a hora que você quer vir, você escolhe o dia que você quer fazer as coisas, você escolhe. Paulo diz: de boa vontade eu me gastarei. Mas tem uma segunda estrofe que ele vai dizer: e me deixarei gastar em pró o Evangelho de Cristo. Quando você te deixa gastar, você permite que Deus comece a fazer a obra dele dentro de você, através de você, na vida das pessoas. Então você para de cuidar de você, de olhar para os teus interesses, e você passa a olhar para os interesses de Deus. E quando você passa a olhar para os interesses de Deus, você te torna um excelente e abençoado mordomo de Deus. Aí Deus começa a te promover. Sai da condição de copeiro, de escravo, e entra num nível de superioridade agora. Não porque levantou o nariz, não porque se achou o cara, não porque se achou melhor que os outros, mas porque Deus o exaltou. Deus falou isso em Filipenses, pela boca do apóstolo Paulo, sobre Jesus. Porque Deus o exaltou, Ele deu o nome que está acima de todo nome. Então Deus exaltou agora Neemias, e ele vai para uma outra posição. Agora ele torna-se gerente, ele passa a gerenciar províncias, ele passa a governar aquela nação, que antes o subjugava e o tratava como escravo. Por quê? Porque ele valorizou as coisas de Deus. Porque ele entendeu que tudo que ele tinha era obra de Deus. Tudo que ele era obra de Deus. Tudo que Deus colocava na vida dele era fruto da bondade de Deus. Então nessa noite, diga comigo: Deus, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor me trouxe aqui, eu precisava ouvir isso, então eu abro o meu coração, eu quero mais de Ti. Espírito Santo, Tu és bem-vindo na minha vida. Toda a experiência que eu preciso,
está em ti. Tu és a minha fonte. Tu és tudo o que eu preciso. Em nome de Jesus, abençoa-me, Pai. Eu desejo, eu quero, em nome de Jesus. O capítulo 5 diz: também sacudiu o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e do seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu amém, e louvaram ao Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que eu fui nomeado o seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo. O que ele disse? Deus fez o que precisava ser feito na minha vida. Talvez hoje você olhe aquela situação e diz: Senhor, como poderei vencer eu essa situação? Você não imagina a sabedoria que Deus já colocou no teu coração. Você não imagina os dons que Deus já colocou na tua vida. Você não imagina a graça e o poder dele para mudar situações. Você tem que te mover na unção do Espírito Santo. Deus vai fazendo cada coisa ter sentido. Eu sinto que nós estamos num tempo precioso. Você crê? Vamos ficar de pé? Levante a tua mão o mais alto que você puder.